Oi, gente. Olá, olá. Ó, o Alex tá entrando. Tô aguardando o Alex responder a entrada. Olá, tudo Olá, bem? bom dia, bom dia. Boa noite. Boa noite, né? A gente já está falando desde manhã cedo, né? Pois é. Bom te ver, faz tempo que eu não te vejo, né? Isso que eu ia falar, né? Que boa oportunidade. A É gente só se verdade. encontra, né? Só dá uma faladinha. É verdade. Mas você tá bem aí, você tá bem situada, já ambientada com esse ambiente das lives, já está divulgando, propagando várias questões de saúde mental aí, né? Tô acompanhando. Estou Galera toda aproveitando bacana. esse É, momento que a gente tem que se reinventar para poder trazer alguma coisa de útil para as pessoas também, né? exato, exato. É, E, e, gente, esse é o é, Alex, ele é psiquiatra, atende lá na clínica comigo faz mais de 6 anos. A gente é parceiros super de trabalho. Costumamos trabalhar muito bem juntos, né? graças a Deus, muito bem, muito bem. Diga, É, diga-se aí o tanto de pacientes, né, que a gente já vem acompanhando e que compartilha. vira uma comunidade de amigos, né? Sim, com certeza. E hoje a gente vai falar de bipolaridade versus transtorno de personalidade borderline. Aí você quer falar um pouquinho sobre esses dois, Alex, para o pessoal ter uma ideia da sua visão? Tá. Na verdade, eu vou falar mais assim da minha visão, da minha postura em relação Uhum, a esse tema, porque assim a gente combinou de falar sobre isso, contextualizando, né? Assim, a Cris, ela, como uma grande terapeuta cognitivo comportamental, né, numa abordagem específica, né, de esquemas, ela traz toda uma contribuição para a minha clínica a respeito dos transtornos de personalidade. Então, por isso uhum. eu acho interessante a gente fazer essa live, porque assim isso já funciona, né? Isso já é bem live, isso já é bem vivo no nosso, No nosso no nosso cotidiano. exato. Porque assim você traz aí as questões clínicas a respeito do transtorno de personalidade, e aí eu vou falar disso assim. Eu não trabalho com esse diagnóstico, né? Você sabe disso, né? Você sabe Sim, que eu não considero o transtorno de personalidade como um diagnóstico útil para mim. Ao sim. mesmo tempo, você, né, tem os seus recursos para poder lidar com isso, e Uhum, quando você me encaminha, né, e eu estou lá entre esses recursos, né, você poder me encaminhar, é, uhum, esses casos que você encaminha e que observa e vê, olha, tem aí alguma coisa que é útil de ser observado como um transtorno de personalidade borderline, quando uhum. chega em mim, eu encaro, vejo aí várias, né, características que me chamam a atenção como um transtorno de humor. E aí, nesse sentido, é que eu acho interessante esse, que é versus, mas não é tão versus, né? Assim, eu acho interessante você dizer que é transtorno de personalidade versus transtorno bipolar, porque assim, é mais verso no sentido de uma versão, né? Assim, você tem uma versão e eu trago uma outra versão e o Uhum. paciente traz uma outra versão, né? Que é o da realidade, né? E a gente vai conversando, né? Então é versos no sentido de conversas, né? Sobre Sim.
que se produz nessas conversas sobre o transtorno de personalidade e o transtorno bipolar, né? Uhum. E é Então, isso, assim, diga, pode falar. pode falar. É que, na verdade, assim, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente costuma diferenciar muito bem esses dois, porque a forma de tratar os dois são muito diferentes. E aí a gente tem essa diferenciação e que a gente acaba sempre falando sobre isso, e que dentro da visão da psiquiatria não acaba não acontecendo em função de não trazer. Não existe acho que é porque não existe uma Exatamente. medicação, né, específica. Exato. Eu acho que é interessante pensar nisso. Diagnóstico, ele, assim, a gente diagnostica algo, né, como, assim, um ato clínico que leva a uma conduta, né? Então, a gente Uhum. não faz diagnóstico para taxar, né? Sim, não, Não, muito pelo contrário, é só para muito mais exatamente. a gente poder trabalhar de forma adequada, né? Exatamente. Então, o diagnóstico é meio um direcionamento, né? Uhum. É uma palavra que a gente usa para comunicar para o paciente como é que a gente está se direcionando, Sim, né? a nossa conduta, né? A nossa conduta, exatamente. E aí, assim, o que eu acho interessante na... Aí vamos falar da prática, assim, do transtorno... Porque pensando em diagnóstico, assim, a gente só vai diagnosticar quando a gente pode, assim, quando isso nos leva a uma conduta, quando isso nos leva a tratar, né? Assim, a gente não vai diagnosticar Uhum. alguma coisa para ficar taxado e, pelo contrário, assim, até afastado da possibilidade de tratamento, né? Sim. Então, assim, quando você me traz algo que te chama atenção, né, como, por exemplo, impulsividade, ou Uhum. então uma exposição ao risco recorrente, Uhum. ou uma intolerância a viver situações emocionalmente tensas, né? A Uhum. ponto de não suportar e explodir num ato impulsivo, tentativa de suicídio, ou que seja se machucar, ou que seja uma briga com alguém que depois se arrepende. Quer Uhum. dizer, são características que você está muito ambientada com isso, né? Você está tá bem acostumada com esse tipo de queixa, Sim. né? Com esses Né? Na relatos, verdade, eu né? atendo muito isso, né? Pois é, exatamente. E ouvir isso te coloca num posicionamento que te permite trabalhar de uma forma. E aí, o que eu acho interessante nessa nossa conversa é pensar isso, assim, o quanto que os nossos universos são paralelos e, Uhum. e, e podem, assim, se sustentar e combinar, mas, assim, não interferem um no outro, né? Quer Não. dizer, a gente traz discursos, assim, que falam de posições individuais e que se somam para poder dar conta de uma complexidade que, mesmo se somasse vários, não ia dar conta, né? Né? É verdade. E assim, por exemplo, a Veri, ela colocou uma pergunta aqui pra gente, que é por que existe essa relutância em diagnosticar a psiquiatria, né? Ela perguntou para você, não foi para gente. E em diagnosticar como border. Ela queria entender um pouquinho melhor isso. Perfeito. Te digo o seguinte, eu não faço diagnóstico de borderline porque fazer o diagnóstico de transtorno borderline não me leva a nada. Não existe um tratamento, por exemplo, né? Não me leva a nada de que forma assim. E pelo contrário, ainda digo, é, é, não me leva a nada de positivo, de interessante, pelo contrário, ainda pode, é, em alguns meios, fazer esse diagnóstico de transtorno borderline, alguns meios, principalmente mais médicos, podem, assim, às vezes até inviabilizar o tratamento. Assim, no sentido de dizer, não tem o que fazer. Tudo que ela Uhum. faz é esse problema.
sabe assim? Então, o transtorno de personalidade, de uma forma geral, qualquer transtorno de personalidade, a gente falando de borderline, ele está dentro da classificação dos transtornos de personalidade. Então, Uhum. assim, quando a gente fala de um transtorno de personalidade em psiquiatria, se a gente não for encaminhar diretamente para uma outra linha, para uma linha psicoterápica, né? Se isso não direcionar para uma linha psicoterápica, na psiquiatria a gente não tem o que fazer. Uhum. Porque isso vai, no máximo, assim, dizer, é normal isso que acontece, porque ela é borderline. Tá. Então, E aí entra, é por o exemplo, a pior que minha o diagnóstico pode abordagem. fazer. O que eu quero dizer assim, que o diagnóstico do transtorno borderline exemplifica o pior que um diagnóstico pode fazer em psiquiatria, que é Uhum. fixar. É assim, dar um título que justifica tudo e que impede que se trate. Porque assim, o que Ou você que tem mude. certeza, o que você tem certeza, não tem questão, não trata, né? O que você tem certeza é isso mesmo, está estabelecido. Você só trata o que você consegue colocar questão, né? Pensar, será que é, será que não é? Então, o transtorno de personalidade borderline, ele fecha a questão em psiquiatria. Sabe? Assim, fecha a questão tanto pensando em tratamento medicamentoso, que não existe tratamento medicamentoso para o transtorno personalidade borderline, como também assim, poupa de investimento. Do tipo, é paciente difícil. Essa é normal que seja difícil. É assim mesmo. Uhum. E aí eu te digo, aí eu queria só para complementar, estou falando demais, mas só para complementar uma coisa. Tá. Como protocolo de tratamento psiquiátrico, todo tratamento psiquiátrico visa a remissão sintomática completa por um período longo. Quer dizer, a gente precisa que um paciente esteja completamente sem sintoma por um tempo longo para poder considerar uma alta segura. Uhum. E, né, e no transtorno de personalidade borderline, a gente não consegue sustentar um tratamento medicamentoso em que a pessoa esteja sem sintoma. Então, por Sim. isso que não existe aí um tratamento psiquiátrico eficaz para isso. Uhum. E nem específico, né? Sim, sim. Porque é uma variável muito grande de coisas que acontecem para poder ter uma medicação específica para tratar, né? Não, mas assim, sim, mas principalmente porque se a gente trata em psiquiatria alterações nas funções psíquicas. A Uhum. personalidade, assim, e aí Não. pensando em teoria fenomenológica, a personalidade, ela não necessariamente é considerada, alguns autores, poucos consideram, mas alguns grandes não consideram a personalidade como uma função psíquica. A Uhum. personalidade é como sendo a reunião da história psíquica da pessoa ao longo da vida. E não uma Sim. função psíquica específica que está alterada. Entende? Uhum. E aí vem o nosso outro lado, que é o transtorno afetivo bipolar, que é uma Uhum. forma possível de caracterizar dentro do universo do humor, do, dentro de um grupo de sintomas, assim, Uhum. é possível tratar disso, sabe, como transtorno de humor. Assim, e aí, pensando, os protocolos de tratamento são baseados em estudos populacionais grandes, né, quanto maiores, melhor, né, em estudos populacionais que vão dizer, olha, essa população teve alta tomando tal remédio por tanto tempo. E Uhum. essa alta se sustentou. E essa alta foi eficaz. Não voltou a ter novas recidivas, né? Novos episódios. Uhum. Isso é o que nos permite
escolher condutas medicamentosas, esses estudos populacionais. Sim. E esses estudos populacionais, eles vão estudar que sintomas que melhoram. Que sintomas que melhoram através de escalas, né? Várias escalas, várias, você conhece isso melhor, bem melhor do que eu, mas assim, várias escalas que vão objetificando os sintomas, né? Assim, e essas escalas vão tratar de sintomas a- caracterizando, caracterizados dentro do transtorno de humor com uma perspectiva de alta. E Tá. aí, se a gente compara com os sintomas que você vê no transtorno borderline, eles estão ali dentro. E tem uma perspectiva de alta. Tem uma Uhum. perspectiva de tratamento, de melhora completa e de alta, ao invés de uma perspectiva de estigma, de impossibilidade de fazer. Então, quando você Uhum. fala do versus, é exatamente aí o versus, né? Quando muda de versão, né? Esse Sim. paciente estigmatizado, que não tinha tratamento no transtorno de personalidade borderline pela psiquiatria, não pela sua forma de tratar, né? Mas pela É. psiquiatria, quando a gente encara alguns desses sintomas como dentro de um transtorno de instabilidade do humor, como, por exemplo, a oscilação de humor, a impulsividade, é, dificuldade de elaborar luto, história Ansiedade, depressão, né? quando é aquela ansiedade, assim, uma ansiedade instável, que não é aquela. Quem tem uma instabilidade do humor percebe que tem, porque é um quadro que acontece desde o início da adolescência, exatamente. E se caracteriza justamente por isso. Olha, não posso contar com as minhas emoções. Uhum. Elas mudam assim, ó, de um jeito que não é coerente com a realidade. Sim, e é da água para o Tudo vinho, porque legal, eu tô super feliz. e Exatamente. Agora eu tô com raiva de todo mundo. Ué, sim, ela ama e odeia, né, ao mesmo tempo. é. E isso caracteriza a instabilidade do humor. Uhum. E aí, quando a gente consegue caracterizar a instabilidade do humor, e aí eu te digo, a partir de 2013, 14, com o DSM. Ixi, qual foi o último? Cinco. O 5, né? Então, desde o do DSM-5, quando surgiram as formas de caracterizar pelos transtornos do espectro, isso permitiu a gente tratar de toda essa variação de pacientes com depressão, que a gente achava que era depressão, ou que era borderline, como dentro de um espectro bipolar, porque tem essa Uhum. característica de instabilidade do humor. Uhum. E esses quadros respondem extremamente bem a alguns Nossa. tipos de medicação. Uhum. Assim, tem alguns medicamentos que são extremamente eficazes, sem efeitos colaterais, sem prejuízo para a vida, pelo contrário, só benefício para a vida, é, é, e que agem diretamente na instabilidade do humor, em É. evitar a instabilidade e, com isso, todas as consequências da instabilidade do humor. Sim, na verdade, assim, eu e o Alex, a gente trabalha muito bem, porque ele costuma realmente passar esses remédios que não deem qualidade de vida para o paciente, né? Então, Essa é uma assim, mensagem. Olha, existe o tratamento e o tratamento é possível, é e fácil, não é traz seguro. prejuízo no tratamento, né? Que O, antigamente não a tinha também estabilidade do essas, humor né? tem Antigamente, uma característica médica assim, para a gente considerar a respeito da instabilidade do humor, é o fato de que ela causa um ambiente inflamatório para o cérebro. A instabilidade, enquanto está ativa, ela causa um ambiente inflamatório para o cérebro que é muito lesivo. Assim, é um ambiente inflamatório leve e persistente que é lesivo a longo prazo e por isso é fator de risco para doenças degenerativas, como sim, Alzheimer, como Parkinson. Então, demência.
A instabilidade do humor, sim, a instabilidade do humor, ela é danosa, ela é prejudicial demais para o cérebro. Então, uma mensagem ótima para a gente garantir aqui é: olha, trata, porque o tratamento é fácil, e não tratar é uma bosta. Né? Não tem Porque aí como. não tem jeito, não tem o que fazer, né? Não tem volta. É impossível, Uhum. exatamente. E É o ainda que tem eu que sempre tentar falo até. causar. Sim, eu até sempre falo muito que bipolaridade e essas oscilações gigantes do humor, não tratadas, elas podem causar demência, sim, né? Então, assim, elas vão chegar num quadro demencial. E, e Com assim, todos a os... Zena, ela te perguntou uma coisa, assim, que ela falou assim, os pacientes border são bem difíceis e o que seria muito tempo na psiquiatria? Muito tempo. O quê? Muito tempo na psiquiatria. A pergunta é: o que seria muito tempo na Porque, psiquiatria? foi naquele momento, ela te perguntou naquele momento em que você falou assim, que a pessoa tem que ter muito tempo estável para poder ter uma alta. O que seria esse Isso, tempo? exatamente. Assim, esse tempo foi mudando com o tempo. Uhum. O futuro já não é como, como era antigamente, né? Né? Então, é, esse tempo vai mudando, e à medida que os estudos, esses estudos que eu falei, populacionais, né, grandes, à medida que esses estudos vão se atualizando, eles vêm Uhum. mostrando uma tendência de ampliar esse tempo. Então, a lógica que tem aparecido para a gente é: quanto mais tempo você tiver sem sintoma, maior a garantia de você ter uma alta segura. Sim. Então, se você tem sintomas, se acontecem alterações no seu comportamento que te atrapalham, estranho. É para Aham. estranhar, não é para naturalizar. Porque se você tem sintoma, é para ser tratado. Assim, a gente, pensando no tratamento medicamentoso, a gente só fica tranquilo, só fica confortável, daquele estilo de deixar a receita para 6 meses, quando o paciente, no momento que chega na melhora completa. Sim. Então, assim, isso é o tipo, a gente precisa chegar numa melhora completa o mais rápido possível, e isso eu digo questão de semanas. Então, em Uhum. semanas, no início de uma medicação, a gente precisa chegar numa melhora completa e resolver totalmente os sintomas. Chegando nesse ponto, sustenta. Aí mantém. Assim, é assim que se trata qualquer transtorno em si. O transtorno bipolar, ele já não é assim. Eu estava perguntando do tempo, né? Assim, se você tiver uma depressão só, um episódio depressivo ao longo da vida, 20 a 40 anos, você vai tratar por 6 meses a um ano e parar. Antigamente era 6 meses. Hoje em Uhum. dia não se fala menos de um ano mais. Então, hoje em dia o Uhum. mínimo é um ano, mas antigamente era 6 meses. É... Se você tem um episódio. Se você tem mais do Sim. que um episódio, esse tempo já passa para pelo menos 2 anos. E se um desses episódios é grave, isso é pelo menos 5 anos. Então, assim, vai se jogando tempo, isso pensando em depressão. Quando a gente pensa em Sim. transtorno bipolar, a gente vai buscar que a pessoa esteja bem, sem sintoma, confortável com a medicação, funcionando bem na vida, como se nem tivesse problema, né? Como se não tivesse adoecimento psíquico nenhum. Essa é a expectativa do tratamento. E mantenha. Porque, assim, não tem uma perspectiva de retirada segura em momento nenhum no transtorno bipolar. Sim. Na verdade, a ideia é que tome para o resto da vida, né? Do Tome para o bipolar. resto da vida, e por isso, assim, esteja confortável, né? Tome Sim. uma medicação que você sente que, olha, estou normal Tudo e bem. não me incomoda com nada. Sim. Esse é o meu, né?
é o meu, sei lá, o que que se usa todo dia. Eu ia falar pão, É o mas meu esquece. normal. Não como pão todo dia. Seria o meu normal, o estável, né? Porque é o que vai dar estabilidade. Exato, exato. E tanto é que assim, no DSM-5, bipolar já caiu para transtorno, já, O espectro bipolar. sim, que aí já Na é, verdade, ampliou. porque ele exige essa Isso. duração da medicação, Essa ele foi uma já... coisa que aconteceu interessante, porque antigamente a gente tratava como depressão usando o antidepressivo esses pacientes que tinham características de instabilidade do humor, mas Uhum, apareciam assim episódios depressivos muito evidentes. Então tratava-se com antidepressivo. O que eu vejo uhum. de verdade no transtorno do espectro bipolar é que assim a gente não tinha benefício com o uso de antidepressivo nesses casos e que agora fica claro que esses casos beneficiam com estabilizador de humor, não com antidepressivo. Aham. A Zena, ela também perguntou, assim, eu acho que já vai aproveitar até o embalo dessa sua fala, em casos de Hum. bipolaridade e border, é a mesma medicação, e se Ah, ambos são tratados juntos. Estou com um caso assim, e bem complicado, mas ele chegou com o diagnóstico casado, Zena, é isso? mas assim, de qualquer forma, se cada paciente interrompeu o tratamento é a mesma entre. Mas Ah, o que a pergunta dela é interessante porque assim, é realmente a mesma medicação. Assim, que medicação é essa? Normalmente é um dopaminérgico. É uma medicação de ação dopaminérgica que prioritariamente a gente também usa anticonvulsivantes para isso, usa o lítio por algum motivo que a gente nem sabe por que ele funciona, mas ele funciona. É, 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 Usa os anticonvulsivantes que também funcionam como estabilizador, mas assim, a promessa para o futuro os medicamentos já são dopaminérgicos. Esses funcionam para esses sintomas da instabilidade do humor, e aí por isso, assim, a Zena está falando aí também age para bipolar, para o borderline, mas é porque na são os verdade, mesmos sintomas. o paciente dela, ela falou que veio com diagnóstico casado, mesma pessoa com o diagnóstico de bipolar e border. Sim, mas é isso que a gente está falando, né? A mesma pessoa, você dá o É. diagnóstico de borderline e eu dou o diagnóstico de bipolar. Sim, sim. E é isso, né? Então, assim, É. normalmente é assim que acontece com a gente. Né? A gente assim, que eu não faço diagnóstico de borderline, porque não vai me ajudar em nada, mas assim, esses pacientes que a gente acompanha são exatamente assim, né? Você faz o diagnóstico de borderline, eu faço o diagnóstico de bipolar e Sim. Na fica. verdade, para mim, eu preciso dessa diferenciação pela conduta que eu vou fazer dentro do tratamento, né? Dentro da terapia de esquemas, eu tenho melhora significativa com paciente borderline, né? Então, assim, eu consigo uma melhora muito significativa na vida da pessoa, numa regulação de humor, enfim, N fatores que já presenciou, né? E o bipolar, a conduta é outra, dentro da terapia cognitiva. Ah, é? Tá, isso é É, interessante. E assim, para mim, porque remédio é aquela coisa na dupla, né? psiquiatria seria quase a mesma coisa. Na minha abordagem, muda completamente a forma de Olha que tratar interessante. um outro. Hum, você pode dar um. Agora eu fiquei curioso com isso. Assim, o Tá, por que... exemplo, dentro do transtorno bipolar, a gente começa o tratamento fazendo com que o paciente tenha adesão à medicação. Para isso, a gente tem que estar bem alinhado com o psiquiatra para poder Certo. estar trocando essas informações. Por quê? Porque para a gente, o bipolar, ele tem pequenas estabilidade, o border não. O border é o paciente mais difícil de ser tratado, digamos assim, tá?
Só que com as ferramentas corretas, a gente tem melhora muito significativa. A gente vai trabalhar com eles, por exemplo, a questão dos relacionamentos, a questão da instabilidade de humor, a ressignificação disso tudo. Já o bipolar, ele tem pouca distorção nesse sentido para gente. E com a medicação ele consegue ter melhora significativa na vida. Então a adesão terapêutica seria o principal do tratamento do bipolar, por exemplo. A adesão da terapia e do medicamento. Porque a gente deixa eles super conscientes do risco de estar colocando, de estar tirando a medicação. Ou então, por exemplo, uma coisa que é muito interessante no tratamento do bipolar é a avaliação do humor. Para ele perceber, antes dele começar a ter uma crise ou de hipomania, mania ou depressiva, ele já começar a perceber os sinais que vão levar para ele já estar tomando as providências devidas. Então, assim, existe um monitoramento muito maior do que com, por exemplo, o border. Perfeito, perfeito. Ele tem que aprender a se conhecer e ver quando começa a sair dessa linha para cima ou para baixo. Perfeito, perfeito, perfeito. Tem a ver com uma... Acho que na psicanálise chama um pouco de retificação subjetiva, né? Poder se dar conta de que essa loucura acontece, né? Assim, e antes dela acontecer definitivamente, você já tem que perceber os sinais para já ir mudar a medicação, entendeu? E aí eu quero dizer uma coisa, assim, tem alguns sinais, assim, em psiquiatria, e aí os próprios pacientes contam isso. A insônia é um sinal muito precoce de mudança de humor. Uhum. Então, tá tudo bem, tá tudo normal. Antes de entrar na euforia, ela já começa a perder o sono, já começa a mudar um pouco a rotina, aí já começa a eu vou acordar um pouquinho mais cedo. Tem razão. E aí as coisas vão evoluindo. É exatamente isso mesmo, os sinais que a gente trabalha com os bipolares. A Clarinha perguntou sobre a diferença dos sintomas. Eu fiquei lembrando da entrevista do Toffoli na Roda Viva, que ele enrolando lá, querendo dizer, não, porque democracia é uma invenção, é uma construção humana. Aí pensando, serve para essa nossa conversa. Diagnóstico é uma invenção humana. O transtorno, não. Sabe? O transtorno, ele é real. Ele acontece aí no corpo, né? Vem do real. O diagnóstico é uma invenção humana. É só para a gente poder se comunicar, né? Então, por isso, assim, o diagnóstico de transtorno bipolar, sintomas de transtorno bipolar e sintomas de transtorno borderline, para mim, na psiquiatria, é muito parecido, né? A Cris estava dizendo que, para ela, é totalmente diferente. Né? Completamente, a conduta é completamente outra dentro do tratamento. Então, assim, para mim, eu preciso muito dessa diferenciação e eu tenho que ter os critérios muito bem estabelecidos. E, assim, um dos principais sintomas que a gente acaba por definir com a bipolaridade é que, assim, o bipolar, ele tem períodos de instabilidade, o border não. E ele tem períodos de depressão, ele tem períodos de mania ou hipomania, mas o border não tem isso. O border não tem período de estabilidade. Ele é sempre... E ele é momentâneo, diário, é constante. É aquilo que eu estava falando das funções psíquicas. Né? As funções psíquicas, como o amor, o humor, o afeto, o pensamento, essas variam. A personalidade, ela é a mesma ao longo da vida. O tempo todo, né? Então, é o tempo todo, exatamente. Esse é um ponto que me faz não fazer diagnóstico de transtorno de personalidade, né? Porque é o tempo todo, não é uma função psíquica específica para mim. A Bruna perguntou, ela falou assim, a literatura diz que não é viável fazer o diagnóstico de transtorno de personalidade
quando o paciente estiver dentro de um episódio de humor bipolar, certo? Como eu não, Sim, mas faz sentido, porque eu é não, aquela coisa da fixação do diagnóstico, né? E você Uhum. dá um diagnóstico, a pessoa cola com o diagnóstico, e isso normalmente atrapalha, Ah, sim, sim, sim. né? Tanto é que, assim, uma das coisas que eu sempre coloco na questão, quando eu estou dando aula de transtorno de personalidade ou qualquer outro transtorno, é que nós, como terapeutas, precisamos do diagnóstico para a conduta do tratamento, mas não necessariamente o diagnóstico tem até que ser passado para o paciente, porque em muitos casos isso vai só prejudicar. Só vai atrapalhar, exatamente. Vai. Uhum. Porque diagnóstico não explica. É Não. importante passar essa mensagem para quem é paciente. Diagnóstico não explica nada. E nem te coloca Diagnóstico numa é posição de um ter nome, aquilo, né? exatamente, não explica nada, não vai resolver a vida, né? Um diagnóstico É, assim. No máximo, ajuda a dar um direcionamento para alguma coisa, sim. né? Sim, Ajuda a dar um... no meu caso ajuda para porque eu tenho condutas diferentes. Mas as pessoas são Então, carentes, né, Cris? As pessoas querem uma algumas, explicação para a vida, né? As pessoas é, querem algo que explique a vida. Do tipo, sim, é mas para por isso que algumas o aquilo é paciente... legal que ela fala assim, nossa, mas então é isso que eu tenho? Aí ela começa a entender, e eu falo, sim, só que assim, dá pra gente mudar. Uhum. Então você não é isso. Isso te explica um monte de coisa, porém, você não é isso. E Eu acho que algumas essa é pessoas não basicamente a mais nem função vão no nossa, né? diagnóstico, sabia? Exatamente. A nossa função com o diagnóstico é essa, né? Paradoxal. A gente faz o diagnóstico para não fazer o diagnóstico, para não Para não para falar, porque eu sei que deixar se de eu ser falar isso, para né? aquela pessoa, aquilo vai gerar piora no Não, e fora quadro. que assim, olha, eu tô dizendo que você é bipolar para você não ser bipolar, né? É. Eu tô entendendo que você é bipolar, então tome esse remédio para você não ser bipolar. Então, o Uhum. diagnóstico tem essa coisa assim de traz um direcionamento, né? Sim, sim, sim. E aí é só trazer mesmo esse direcionamento para a gente trabalhar, para o paciente, Né? 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 Aí, assim, você falou dos sintomas, né? Deixa eu ver se tem outra perguntinha aqui, que meu celular deu uma travada nas perguntas. Que eu vi. Muda demais, é ruim. Ah, e a Zena comentou que é ruim quando o psiquiatra não ajuda. É por isso que é legal a gente ter alguém da nossa confiança para a gente trabalhar junto, né? E assim, tem parcerias que dão super certo como nossa, né, Alex? Que bom, né? Dá muito certo. Dá, eu não tenho do que reclamar, gente. E assim, o Alex está atendendo online agora. Então, eu acho super bacana também Legal, que verdade. vocês podem usar ele agora em qualquer lugar do Brasil, porque tem alunas de Brasília, de um monte de lugar vendo a gente, entendeu? De Porque agora além da Goiânia, online, dá para fazer as receitas também online. também online. Agora é possível fazer assinatura digital. E aí, com isso, Aham, dá para atender geral. Então, o importante é é, estranhe, sabe? Não naturalize. Se tem algum sim, comportamento que te chama atenção, estranha, sabe? E aí não vai estranhar e conversar com a vizinha para virar fofoca, sabe? Procura sim, a Cris. Vai falar é, com a Cris, né? é verdade. Ah, Estranha, deve estranha. também morrendo de saudade. Também porque, assim, se você se acostuma com o sintoma, se acostuma com uma coisa que está te incomodando, aquilo vai aparecer, sabe? Aí você Uhum, pode até fingir que não tá vendo, mas aquilo vai aparecer. vai. E aí, no momento, aparece, quando você Aí é menos pior. espera, explode tudo, sabe? Então, presta atenção, sabe? Se observa. A frase mais antiga da humanidade, escrita, que eu digo, né? Tá Aham, lá do oráculo de Delfos, que é conhece-te a ti mesmo, né?
Então, ó, conhece-te a ti mesmo. Observa tudo. Acha estranho o que é para achar estranho. Não vai se acostumando com qualquer coisa, não. Né? Sim. Se tá ruim, fala. Né? E, Se tá e ruim, procura alguém fala. especializado, né? Porque não adianta também procurar no Google, igual o pessoal falou, não adianta mesmo, entendeu? Aliás, o Google eu falo Ah, para todo mundo, para com o Dr. Google. é. Apesar de que eu acho que a gente, essa era da informação, isso é de ouro, porque assim, a minha posição, acho que daqui a pouco vai acabar o nosso tempo, mas assim, viajando, né? Minha posição, assim, bem pessoal seria, olha, com, cada um compra o remédio que quer, sem nenhuma proibição. Não estou aqui para regular isso, estou aqui para a gente poder trocar ideia. Uhum. Tá? Então, Sim, quer tomar isso? Toma. Mas quer conversar sobre isso? Venha. Sabe? exato. Né, assim, tem uma demanda a respeito de alguma coisa sua que está estranho? Vem falar que isso Uhum. tem lugar para isso, sabe? Tem lugar para Sim. isso. Não precisa ficar aí escondendo, né? Na E verdade, o aí, lugar que vai procurar é ambientador, né? Porque a pessoa vai sentir acolhimento daquela queixa sem se sentir julgada, diferente de outras coisas, se não for um serviço específico, né? exatamente, exatamente. É julgada, demonizada, exorcizada, né? E assim, É, sem funcionar. é, Sem nada disso exatamente. melhorar. Nada Né? disso vai acontecer, né? Então, assim, vai ter aquele atendimento empático, vai acolher a queixa, vai entender, não vai julgar como loucura, em hipótese nenhuma, como acontece com muita gente que não é especializada, né, no assunto. Quem me conhece sabe que eu adoro loucura. E eu acho que a loucura é o que nos salva. Então, assim, a gente poder Não é? assumir a nossa loucura é a melhor coisa. Sim, mas de perto ninguém é normal, né? Não, É não, e assim, que bom, né? Que bom. muito bom. Que bom que não é. Aham. Ah, Aí, o Beto também falou que ele não é normal. né? Ninguém é, Beto. A Vânia falou que sempre indica. A Vânia é uma aluna minha de Campinas, que eu passei o seu contato, e ela falou que sempre indica os pacientes para você, e ela tem tido, assim, uma evolução fantástica com eles. Que bom, maravilha. Muito obrigado, agradeço muito. Então agora é a oportunidade das minhas alunas aí do Brasil inteiro estarem também é, falando com a Alex, né? Que a medicina agora liberou essa vantagem para a gente, que eu achei fantástico e acho até que demorou, né? Na verdade, esse momento de transformação do mundo está fazendo aparecer algumas coisas importantes. Né? E a gente A Dé quer saber, a Dé quer saber o telefone do consultório, você pode passar, né? sim, Para marcar uma consulta? é WhatsApp, né, gente? O WhatsApp é sempre mais fácil. Que é Uhum. 19 999606091. Uhum. A Tainá também falou que tem todo o respeito por você, que além de um profissional exemplar, é também uma pessoa singular. Isso eu concordo mesmo. O Alex é quase que único na área dele. Mas a Tainá, eu conheço ela desde criancinha, então não Ela vale não não. vale, não conta? Não Não, vale mas não. ai, você não me conhece desde criancinha, tem só 6 anos e pouco, né? Isso. Era uma criancinha quando eu te conheci. Ah, tá. Então, mas eu posso falar que sim, ele é fantástico mesmo, adoro a forma como ele trabalha e adoro a forma como ele medica também. Isso, para mim, dentro do, do meu trabalho, é muito importante. Uhum. Então, sobre isso, deixar Hum, também um recado, né, já que a gente está falando para os pacientes, para as pessoas em geral, se estranharem, se observarem, poder olhar o que não está normal, e dar sim. atenção a isso, né, sem achar que é um absurdo, né? Poder dar uma Uhum, atenção a isso aí que acontece com você que você não conhece tão bem, né? sim.
E às vezes Da acontece. mesma forma, não, e da mesma forma, é, do mesma forma assim, que eu estou propondo de se observar, no tratamento da mesma forma. Assim, não Sim, é para acostumar com um mal-estar, não é para acostumar com o efeito colateral. Então, o tratamento precisa, e isso é básico para todo mundo, comigo ou com qualquer outro psiquiatra, com transtorno bipolar ou qualquer outro diagnóstico, o tratamento ele tem que ser eficaz no sentido de permitir que seja completamente sem sintoma, ou seja, viver vida normal, e o sim, tratamento não pode oferecer nada de efeito colateral. Então, não se acostumem com tratamento ruim. sim. Porque isso é Então, péssimo e eu estou atrapalha. dizendo isso, assim, não se acostumem com tratamento ruim, porque o tempo todo eu vejo, assim, e olha que assim, estou dizendo sem falsa modéstia, porque eu acho que não precisa de muita coisa para fazer um tratamento bom, não. Assim, eu não acho que Sim, eu sou nada fazer um demais para poder pouquinho. fazer um tratamento bom. Exatamente, é. Eu acho que Só se esforça mais setorizar quem um faz um pouquinho tratamento ruim. sempre. É. É, gente, é. E isso vale para o psicólogo também, é isso que eu falo, a gente tem que se atualizar sempre, não dá para ficar parado, as coisas se movimentam o tempo todo dentro da nossa área, principalmente com quem trabalha com a cognitivo-comportamental, está sempre vindo outras coisas para agregarem a teoria, para trabalhar com outros transtornos, então assim, antigamente se falar em borderline para psicólogo, ia falar não tem tratamento, não tem o que fazer. E hoje a gente sabe que tem, Exatamente, exatamente. né? É. Assim, provavelmente tem tratamento para muito mais coisa que a gente não imagina. Com Então, não certeza. né? Não fica calado, né? Hum. Né? E aí isso até corrobora o movimento feminista, né? De tanta mulher que sofre aí calada, né? E violência, e várias formas de violência, e assédios, Sim. né? E mudança de posição de E entra num trabalho. padrão de relacionamentos abusivos, isso também dá para ser mudado com terapia de esquemas. Então, assim, tudo isso, então não tem dedo podre mais, dá para mudar também, gente. Não é momento da gente se calar com mal-estar. Não é Sim, momento. Não é momento da gente se resignar com o mal-estar. Não é momento da gente se acostumar. Não. não, com É nada que é ruim, momento de né? analisar tudo, sabe? De Uhum. prestar atenção em tudo, de cuidar do que pode ser cuidado, porque tudo pode ser cuidado. Tem uma galera lá de Niterói, muito boa, né, que é da saúde pública, e eles escreveram um livro uma vez, uma coisa super interessante. Ele fala: crônico em saúde mental é tudo que você deixa de conversar a respeito. Isso é legal. Não é assim? Ah, A doença em saúde mental é crônica quando você para de falar dela. sim. Então a gente precisa agudizar, sabe, o nosso mal-estar antigo. A gente tem um mal-estar antigo assim que precisa ser agudizado, e precisa ser agudizado assim, né, levantar as mãos para o céu, assim, se pudesse ser com a Cris, né, poder ter um espaço seguro, né, para poder trazer essas Tá. questões antigas. Freud falou, eu estava comentando isso com o Beto hoje, não, com o Beto não, com a Kelly. É, o Freud disse assim, você não pode convocar todos os demônios do inferno e não lhes fazer ao menos uma pergunta. Uhum. No texto, acho, Neurose e Psicose. E, quer dizer, assim, tem aí muito o que perguntar, tem aí muito o que conversar a respeito, sabe? É isso. É. Não, é verdade, gente. Assim, a live ela tá quase chegando no final. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, porque ela tá finalizando e o Insta corta, né? E é o momento agora. Enquanto vem as perguntas, eu quero agradecer a sua participação comigo. Adorei, Alex. Também gostei Adoro muito. você comigo sempre. Achei inusitado, diferente, muito bom. Gostei bastante. Mais uma Gostou? parceria É, legal. então é diferente, né? Mas é bom. Muito, muito bom.
Não, e gostoso a interação das pessoas e poder. E eu acho que assim, Sim, fora o fato de que a gente trabalha sobre isso e com isso o tempo todo. Mas sim. a gente até conversa bastante, eu e você, né? Mas assim, a Uhum. gente precisa de ter bastante espaço para poder colocar em palavra isso da nossa prática. É isso que eu estava falando né, da cronicidade aí. Assim, a gente tem que Uhum. falar das coisas, senão elas ficam crônicas, Fica. senão fica endurecido, né? Senão fica acostumado de um jeito que não tá bom, né? Então Sim. é. E assim, queria agradecer também todo mundo que assistiu a nossa live, a participação das pessoas. Foi muito bacana e eu acho que a gente vai repetir mais vezes, né, Alex? Ah, vamos sim, vamos sim. Muito legal. Vamos, vamos, foi bem legal. Aí, se vocês A gente quiserem pode também falar mandar sobre, a gente pode falar sobre. sobre a psiquiatria infantil, sobre autismo, que é um assunto que Ah, eu curto é muito. verdade, é verdade. A gente pode estar falando sobre essas coisas também. E as pessoas Escrevam também aí. podem mandar ideias, né, do que a gente pode estar falando na próxima também. Então, assim, a gente vai fazer várias, se Deus quiser. Pode. E a psiquiatria infantil eu acho bacana, até porque tem uma questão muito legal da especificidade, né, do psiquiatra Ah, infantil. sabe um assunto super importante também, já para lançar? Hum. Maconha. Ah, tá, verdade. O cannabis, o CBD, o canabidiol como opção terapêutica, principalmente pensando no transtorno borderline e no transtorno bipolar. Quer dizer, assim, a gente tem muita coisa para conversar. Tem, tem, tem mesmo. Na verdade, assim, assunto de border e bipolar Tem fica o uma resto da sobre vida, né? ansiedade, hein? Também a ansiedade é muito legal. E a gente trata Pois muito é. legal junto também. Então tá. Então, Vamos lá, gente, para encerrar. Beijos para todos. Bom estar aqui. Bom valeu. rever várias pessoas, igual a Vânia, que fazia tempo que eu não via. Foi muito bacana. Foi. E ótimo te ver. Que bom. A gente Também. fica só. Eu adoro. Porque Agora agora você não está vindo dá para uma cá, hora você para só ficar tem conversando. online, meus clichês. Né? Agora, né? Ô, Mas tá Anny, certo. A gente tem que a fazer a Anny nossa tá parte falando na que eu não vejo um pandemia. tempão. Oi? Um beijo pra Quem? Anny aí, que eu não vejo um tempão. Da Anne, você viu? É. É, mas eu acho super bacana também essa possibilidade, que ajuda muito, né, as pessoas a não terem que se locomover nessa época que a gente precisa se conscientizar e ficar em casa, né, Alex? Fica em casa, gente. E Fica em assim, casa. não deixe de fazer consulta psiquiátrica nem psicoterápica Nem por causa psicoterapia, disso. porque dá para Fique fazer em casa tudo e se online. cuide. Exatamente, É, exatamente. Agora, as receitas vão até você. bom, a receita online eu achei fantástico. Foi a melhor coisa que inventaram, achei também. Além da consulta online. Foi maravilhoso. Isso diminui distâncias, né? Sim, sim. A gente tem que tirar algum proveito do capital, da internet, disso tudo, né, do consumo. Sim, sim, eu acho. E gasta bem menos fazer online, porque não tem a locomoção, não tem um monte de coisa, e dá certo igual, né? Então, Gente, beijo. beijo. A gente vai se vendo mais vezes. Valeu. Até mais. Até.